Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui mostrar para vocês os meus moldes que eu tô produzindo, né? Assim, só para uso próprio mesmo, não é para venda nem nada, mas eu tava precisando fazer uns moldes e assim, na verdade eu tava precisando comprar uns moldes, mas como o investimento é um pouquinho caro, né? Porque não compensa a gente pedir, porque, por exemplo, um molde que custa R$ 30, eu pago mais 30, 40, 50 só no frete. Então eu resolvi comprar o silicone, que eu também paguei, né? Infelizmente o frete é bem caro. Eu até postei lá no meu Facebook, né? Quem aí me acompanha nas minhas redes sociais deve ter visto. Eu paguei R$ 31, né, em 1 quilo de silicone e paguei R$ 32 no frete. Então, assim, ficou por R$ 64 1 quilo, né? Eu comprei esse rosinha, ele tem um cheirinho de chiclete que eu amei. E é dessa marca, né? Mas eu comprei pelo Mercado Livre, né? Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui embaixo que eu posto para vocês o link, né, do Mercado Livre. E assim, eu amei, sabe? Vem o silicone e o catalisador, né? Vem junto no kit. E ele, assim, se vocês conseguirem para a cidade de vocês o frete grátis, ele sai por R$ 31. Então, assim, eu acho que compensa bastante. Eu já fiz esses três aqui, né? Esse e o que tá aqui ainda no potinho, que eu vou desenformar junto com vocês para vocês verem o resultado. Então, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu fiz as matrizes, ó, todas modeladas à mão, eu mesmo modelei, né? E aí eu fiz, assim, eu fiz uma plaquinha, esse daqui é uma cabecinha de um bichinho, aí aqui eu coloquei, fiz um corpinho, aqui eu coloquei uma cuia para chimarrão, que eu tô fazendo os apliques, né? Aqui é um sorvetinho, até ficou aqui uma rebarbinha, ó, é só a gente vir e tirar. E aqui são os focinhos, orelhinha, aqui eu fiz uma cabecinha de unicórnio, um lacinho, aqui é um picolézinho. Então, assim, eu modelei umas coisinhas que eu tava precisando e que eu não tinha molde. Aqui eu fiz um picolézinho maior, porque são, assim, detalhes, coisinhas miúdas que dão muito trabalho para modelar na mão. Olha, por exemplo, eu fiz esse apliquezinho aqui, ó, de cuia, tá vendo, ó? Então, eu tenho um molde de bonequinha, que é esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó, ele é um molde da Alessandra. Ela tem aí a Lê Moldes, se eu não me engano, o nome da marca dela. E eu comprei faz tempo já que eu tenho esse molde, então eu uso ele para fazer as minhas menininhas. Então, assim, eu não fiz nenhum molde de bonequinha, porque eu já tenho aquele lá. Eu fiz esse aplique aqui, né? Aplique não, é enfeite de cuia, né? Com ele, mas ó, eu fiz as cuiazinhas todas à mão. Então, assim, dá muito trabalho. Aí eu fui, fiz, agora coloquei ela aqui no molde, ó. Essa aqui, essa cavidadezinha. Então, agora vai facilitar as próximas que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer uma produção maior desses apliques, tanto os apliques de laço como os enfeites de chimarrão. Eu vou fazer, né? Uma quantidade maior. E aí, pensando nisso, eu fiz os moldes. Esse aqui eu fiz um molde de suculentas, porque uma coisa que eu quero fazer também muito aqui é enfeitar os vasinhos, né? Aqui as feiras de artesanato elas estão suspensas, né, por enquanto, mas eu acredito que logo em breve vai voltar. Então assim, eu quero fazer e eu quero produzir, só que ele ficou com uns defeitinhos aqui, tá vendo, ó? Porque assim, a matriz eu fiz assim, ó, ela é fundinha, tá vendo aqui, ó? E aí quando eu coloquei, que eu faço ele, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu faço ele de uma maneira, eu coloco o silicone, depois eu coloco a matriz por cima. E aí ele criou um vácuo aqui, eu tenho ainda que estudar mais, né? Isso aqui é tudo bem caseiro, eu nunca estudei, nunca fiz curso, então assim, eu não entendo nada de moldes, eu tô fazendo mesmo só pro meu uso. Eu vim trazer aqui pra vocês, que pode ser que alguma de vocês também esteja precisando, né? Então, eu vou mostrar como eu fiz. Mas eu ainda tenho muito a que aprender, então eu ainda vou descobrir um jeito de corrigir. Então, esse aqui ficou com defeitinho. Aí, aqui eu fiz mais uns cactos maiores, né? Que são esses aqui, que eu fiz ó.
as matrizes aqui. Vou deixar lá, porque lá é os que eu já fiz. E esses aqui que tá na mesa é os que eu ainda vou fazer. Mas eu vou tentar corrigir, né? Fiz um coraçãozinho, fiz um picolézinho aqui, tem uma gotinha aqui. Então, assim, eu fui pegando umas partes pequenas, que são coisas difíceis de fazer na mão, principalmente quando você faz muito, e fiz. Aí, como que eu fiz, ó? Eu coloquei num potinho desse de manteiga, desse mais fininho. Esse aqui já tá seco, ó, já tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês como desenforma. E aí eu faço assim, eu coloco silicone e coloco a matriz por cima. Eu já vi algumas artesãs fazer o contrário. Elas colam no fundo, né, do potinho ou do recipiente. Lá tem umas que até cria uma caixinha e tal. Mas eu achei esse jeito aqui mais fácil de fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, depois eu vou desenformar ali. Então, aqui, ó, eu já usei quase tudo, né? Ele vem mais ou menos por aqui, silicone, não vem cheio, ele vem inclusive dentro de um saquinho. Eu não gostei muito porque acaba ficando, né, um pouco no saquinho. E aí, agora eu vou utilizar, porque, ó, eu tô com umas pecinhas aqui, ó. Então, elas são um pouquinho maiores, então eu acredito que agora eu vou utilizar esse restante todo. Então, vai render pra mim, eu já fiz 3, né? E eu acredito que vai render pelo menos mais 3, né? Mais 3 moldes. Então, vai dar, assim, com R$ 60, eu vou conseguir fazer mais ou menos uns 6 moldes. Então, saiu mais ou menos R$ 10 cada molde, porque um molde desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Ó, pela palma da minha mão aí, vocês veem, ó, ele não ficou pequeno. Eu usei essa tigelinha aqui, ó, uma tigelinha de plástico. Então, assim, deixa eu até medir aqui, que a minha régua tá aqui, ó. Ele ficou um molde de 14 centímetros. Então, um molde desse aqui a gente não paga em qualquer site aí, menos de 50, R$ 60 só em um desse aqui. Então, assim, com R$ 60 eu vou conseguir fazer 6. Claro que não fica perfeito, mas assim, dá pra quebrar um galho, né? Um galhão, né? Vamos dizer assim. Então, eu achei que compensou bastante. Então, vamos lá. Então, como eu já utilizei quase tudo, só sobrou esse, eu já vou colocar o catalisador aqui dentro mesmo. Mas eu fiz assim, eu peguei um outro potinho, ó, tá até sujinho aqui, ó. Eu peguei um outro potinho, coloquei mais ou menos aqui a medida de mais ou menos 1,5 dedo, assim, mais ou menos por aqui. E aí eu coloquei a metade do catalisador. E aí deu aqueles 3 moldes lá. Aí agora, como eu calculei mais ou menos a metade daqui, que eu tenho mais uma metade, agora eu vou colocar o restante. Eu não tenho a balancinha, a minha balancinha estragou e eu ainda não comprei outra. Mas se vocês tiverem a balancinha aí, ele ensina aqui na embalagem a usar e ensina a gente a pesar. E colocar uma porcentagem, mas comigo deu super certo. Eu fui mais ou menos pela medida, pela quantidade. Então, por exemplo, se você quer dividir a quantidade que tá no potinho, você quer fazer 3 vezes, você divide aqui também 3 vezes e coloca a quantidade mais ou menos que você mediu aí. Eu fiz em 2 vezes, né? Eu fiz a metade, coloquei a metade. E agora eu vou fazer a outra metade, então eu vou colocar tudo. Então, você pode pular. Ó, coloquei tudo. Aí você pega, eu peguei aqui um palitinho de churrasco mesmo, mas você pode pegar uma outra coisa. Eu vi algumas artesãs pegou até colher mesmo da cozinha e mexeu. Eu preferi fazer com palitinho e ele fica, tá vendo? Você tem que misturar agora muito bem. Então, assim, não fica muito lá, com a cabeça muito lá perto, porque ele tem um cheiro forte. O catalisador tem um cheirinho bem forte. Então, se você tiver alergia, alguma coisa assim, você usa uma máscara, tá? Eu não coloquei aqui a máscara, mas eu tô aqui com a cabeça um pouco afastada, para não sentir muito o cheiro. E aí você vai mexer até ele misturar completamente. Então, aqui, ó, eu mexi mais ou menos uns 2, 3 minutos sem parar. Ele dissolveu todo, né? Ele não ficou assim, você olha, você vê que tá bem
homogêneo, né? Então esse é o ponto. Na hora que ele estiver bem homogêneo, aí você vai pegar, né, um potinho. Inclusive, se você também não tiver a balança, você já tiver com todos os seus, as suas pecinhas prontas, né? E você pode pegar, assim, mistura logo tudo de uma vez, coloca nos potinhos, já coloca as matrizes e já deixa secar tudo de uma vez. Porque eu fiz o primeiro ontem à noite para fazer o teste. E aí depois hoje de manhã eu terminei e agora eu vou fazer o restante. Então, mas se não for a sua primeira vez, né, você pode fazer tudo de uma vez. É porque eu já tinha feito o molde, mas há muitos anos atrás, então eu nem lembrava. Então aí aqui a gente vai pegar, né, o potinho. Aí a gente despeja. Você vai olhando aqui, ó, na lateral, a altura que você quer que o teu molde fique, ou a altura que é os seus apliques ali, né? E aí, se for assim com muita profundidade, você tem que colocar um pouco mais do silicone. Se for alguma peça fininha, você não precisa, né, colocar tanto. Então, tá vendo? Aí eu dou uma batidinha para tirar qualquer bolinha de ar que tiver. E aí você pega, ó, tá vendo, né, bem aí. Aí você pega aqui as partes, ó, aqui eu vou fazer essa que eu fiz dos vasinhos, ó, que é pra mim fazer uns ímãs de geladeira, que aqui na minha cidade, pelo que eu pesquisei, coisas assim de casa, enfeites, essas coisas é bom de vender. Então eu vou deixar algumas coisas preparadas, né, pra quando voltar a funcionar as feiras. E depois eu vou fazer uma aulinha também ensinando vocês a fazer, tá? Esse aqui vai ser uns vasinhos de suculenta, para imã de geladeira. Então aí você vai escolher aqui, né, a posição. Eu gosto de colocar os maiores no centro. Posiciona bem eles para eles ficarem, né, com um espaço para você colocar os menores depois. Então, como eu não posso mexer agora, né? Porque aí agora você vai deixar ele ali, ó, secar, né? Ficar duro. Você não pode mexer. Então, eu tô gravando de cima aqui, ó. E aí a gente vai deixar lá no mínimo por 2 horas, né? Eu deixei mais tempo que isso. O que eu fiz ontem à noite, eu deixei a noite inteira. E os dois que eu fiz hoje de manhã, eu deixei acho que umas 5 horas, enquanto eu fui fazer as coisas de casa, fui fazer almoço, fui sair, voltei tudo. Eu só fui mexer neles agora de tarde, então assim, deixa o máximo possível para você não ter perigo de você pegar. Eu até sobrou ali uns espacinhos, ó. Eu coloquei uns apliquezinhos de EVA para ver se vai ficar legal, não sei, é um teste, né? E aí quando ele estiver pronto, eu vou voltar para mostrar para vocês como é que desenforma, tá bom? Então, eu esperei, né, algumas horinhas aqui, ó, já tá, eu fiz, né, porque eu colocado o catalisador no restante todo, né, do molde, então quando você põe o catalisador, você tem que usar, porque ele vai endurecer. Então, não pode deixar, ó, pode ver que ainda sobrou um restinho lá no fundinho, mas não teve jeito, isso aqui agora só quando secar completamente já tá seco. Eu vou tirar tudinho, limpar o potinho e vou aproveitar para fazer outra coisa. Então, esse aqui, ó, que lembra que eu tinha mostrado para vocês que ele tinha ficado com os furinhos aqui? Eu peguei lá o restinho do silicone que sobrou dentro do pote
e pinguei aqui, fui ajeitando com uma estequinha, né? Tá até a pontinha dela ainda tá até sujinha aqui, ó. Fui ajeitando assim com a estequinha pra ele ficar bem bonitinho, pra não ficar cheio de marcas. E aí eu dei uma corrigida, tá vendo? Então assim, como eu falei pra vocês, eu não tenho, né, experiência nenhuma com molde de silicone. Eu fiz mesmo só pra teste, eu amei. Inclusive vou comprar mais pra mim fazer outros, né? Vou começar a produzir mais matrizes para o meu uso próprio mesmo, porque eu acho que é uma maneira de economizar, né? As coisas, né, não estão fáceis, é tudo muito caro e dinheiro tá tão curto, né? Então eu tô trabalhando, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu tô trabalhando aqui nos enfeitinhos de cuia, ó, e eu tô fazendo tudo na mão, não a bonequinha, né, que eu mostrei para vocês. Eu tenho um molde que faz a bonequinha, né? Então, mas esses detalhes de touquinha, os cabelos, cachecol, o detalhe do chimarrão, né? Essas menininhas que tá de branco vai ser umas enfermeiras. Então, eu tô fazendo umas mini bolsinhas, ó, que é umas mini maletinhas, né? Então, assim, ajuda muito, né? Quando a gente tem um molde, molde ele facilita demais a vida da gente. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tiro. Vou começar pelo maior, que eu fiz ele primeiro, né? Que foi até o que eu mostrei pra vocês, ó. Então, eu pego uma estequinha e aí eu passo ela aqui em volta pra dar uma descolada aqui. Mas assim, eu não passei nada. Eu vi em alguns vídeos do YouTube, algumas meninas passam vaselina, mas eu não tenho vaselina aqui. Então, eu não passei nada. Como é um pote de plástico, ó, eu dou uma puxadinha. A gente pode fazer assim também, ó, dar uma empurrada aqui no fundo, ó. Pronto, ele já soltou. Aí fica assim. Aí a gente vai abrindo aqui, ó, e tirando as pecinhas daqui de dentro. Então, assim, eu espero que não fique nenhum defeito, porque eu usei o silicone todo, então eu recomendo que vocês deixem, né, aí um restinho, né, sem pôr o catalisador, deixa um restinho do silicone e deixa um restinho do catalisador. Porque daí se vocês precisarem corrigir, né, alguma coisa tem que ter um pouquinho do silicone para poder corrigir. Então, eu vou tirar aqui as pecinhas do biscuit primeiro, que essas eu sei que sai. Depois eu vou tirar aquelas pecinhas do EVA que eu coloquei só para fazer o teste. Eu nem sei se podia colocar, né, o EVA aqui no silicone. Vamos ver. Saiu, sai igual sai o biscuit mesmo. Não fica grudado, não. Vai tirando com cuidado, né, para não estragar o molde. Ó, puxa aqui. Olha como ficou, né? Não sei se tá um pouquinho escuro, que aqui já tá à noite, a minha iluminação aqui não é muito boa, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aí, mais de pertinho, ó. Tá vendo, ó? Marcou bem aqui. Aí essas rebarbinhas que fica aqui, ó. Depois a gente pega uma tesourinha. Aqui, ó. Pega uma tesourinha dessas, tesourinha pequenininha aqui, ó. E você tira aqui, corta as rebarbinhas. Umas dá até pra puxar. Dá pra tirar até puxando mesmo aqui. Outras você corta com a tesourinha. Cuidado pra não cortar, né? Nenhuma parte, mas, ó. Ficou tudo bem marcadinho, ó. A parte aqui do sorvetinho, tá vendo lá, ó? Ficou todas as marcaçõezinhas, ó. A partezinha que eu coloquei de EVA também ficou, ó. Então, assim, eu achei que, né, compensou demais. Deixa eu ir tirando aqui enquanto eu vou conversando. Eu achei que compensou, porque como eu falei pra vocês, né, eu gastei R$60, deu R$64 por conta do frete. Eu acredito, inclusive, que em outras épocas aí, né, talvez a gente consiga até um frete mais barato, ou depende dentro da cidade que você mora, né, eu acredito que a gente consiga, né, você consiga pedir lá
pelo Mercado Livre, né? Eu acredito que eles são de São Paulo, então se você mora em São Paulo ou você mora próximo a São Paulo, eu acredito que você consiga ter um acesso mais fácil, né? Então, assim, eu acho que super compensa. Eu vou dar uma estudada melhor. Eu até vi que tem algumas artesãs que elas vendem o curso, né, para trabalhar com moldes. Olha, esse eu coloquei aqui, ó, a base que eu uso para fazer os meus apliques de chimarrão, ó. Então, eu já deixei o moldezinho da base agora, não precisa estar cortando. E aqui, ó, esse aqui para fazer um enfeitinho, ó, lua, né, solzinho, estrela, coisinhas que eu vou usar para aplique. Então, assim, eu amei, tô apaixonada nos meus moldes. Claro que não ficaram perfeitos, eles têm defeitos, né? Claro que não é um molde profissional, é um molde só para o meu uso, mas assim, quebra um galhão, né? E eu acredito que se eu fosse comprar essa quantidade de molde nesse tamanho, eu acredito que eu não gasto, são 6 moldes, né? Rendeu 6. Ó, o potinho, quando o potinho é mais fundo, ó, vocês enfiam lá e puxa. Esse aqui tá mais ruim de sair porque o pote é fundo. Eu não tenho muita opção de puxar. E eu fico com medo de puxar e rasgar e eu não quero estragar, né, o meu molde. Aí. Então, assim, quando o potinho é mais fundo, ó, esse aqui ele tem quase 4 dedos de profundidade. Então, ele é mais difícil de tirar. Então, eu recomendo que vocês usem, ó, até deu uma rasgadinha aqui. Eu recomendo que vocês usem um potinho mais raso, né? Eu amei esses aqui, ó, de margarina. Já começa a guardar aí os potinhos, né, pra fazer. Eu não costumo comprar essa margarina mais pequenininha aqui, porque aqui em casa nós somos 4 adultos, né? Então, isso aqui é uma passada de pão. Mas eu tinha essa aqui nas minhas coisas, mas vou começar a comprar agora, dessa menorzinha, para quando eu precisar produzir os moldes. Ó, esse aqui eu fiz umas cabecinhas. Eu fiz uns 4 tamanhos de cabeça. Coloquei uma já com boquinha, coloquei uma já com olhinho. Essa aqui também eu já coloquei o olhinho. São só testes, né? Então, assim, as minhas matrizes, né, estão aqui, ó, eu vou guardar todas, quem sabe eu não preciso, né, pra fazer de novo, e aqui tá os moldes, ó. Esse aqui vai ser o das suculentas, eu vou tirar a foto deles e vou postar lá nas minhas redes sociais, ó, esse aqui dá pra fazer sereia, tem a conchinha, tem o vasinho, tem mais uma cabecinha aqui. Esse aqui eu fiz plaquinha, cabecinha, corpinho, os bichinhos, os docinhos. Esse é o que a gente acabou de desinformar, que é o das cabeças. Esse é o de base, né? E mais umas coisinhas. E esse eu fiz uns vasinhos, fiz a nuvenzinha, fiz os sorvetinhos, fiz uns balãozinhos, coloquei uns detalhinhos aqui em volta. Então, assim, eu achei que super compensou, né? Eu consegui fazer, ó, 6 moldes bem grandes, né? Quase um palmo de tamanho. Então, né, fica aí. Quem quiser que eu coloque aí o link, deixa nos comentários aí que você quer o link, que aí eu te mando, tá bom? Eu achei essa marca boa, achei o cheirinho bom, mas quem não gosta também do cheirinho, né, e essa aqui tem cheirinho de chiclete, você pode comprar a sem cheiro. E eles também têm outras cores, tem o azul, tem o branco. Eu gostei do rosa, porque eu sou apaixonada por rosa, né? Então eu preferi comprar o rosa, mas vocês têm outras opções lá. Então é isso, pessoal. Beijos, deixa o like aí, não esquece de deixar o like, de curtir, né? Compartilha com os amigos, se inscreve se você não é inscrito. E as minhas redes sociais estão todas linkadas aqui embaixo. Vai lá, entra. Eu tenho 2 grupos no Facebook, eu tenho uma aulinha grátis de um pote de EVA, que eu também trabalho com EVA, então assim, vai lá, né, entra nos grupos, participa, assiste a aulinha, uma aulinha linda, gratuita. Então é isso, beijos e até a próxima.